Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, para uma pandemia. Nosso tempo de devoção diário no livro de Salmos. Vamos para o Salmo 129. Se você tem acompanhado esta série, já está preparado para entender, o Salmo 129 faz parte daquele pacote de salmos que nós chamamos os salmos de romaria ou peregrinação, entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Isto é bom repetir, porque assim nós vamos guardando e já não vamos ter dificuldade quando abrimos nestes salmos e sabemos quem eles são. São salmos normalmente pequeninos, são salmos curtos, fáceis de decorar, que seriam usados pelo povo no caminho da peregrinação, porque cantar em grupo ajudaria a aliviar, digamos, o cansaço da viagem, a monotonia da viagem. Também seriam salmos usados para os degraus, a longa escadaria que o povo teria que subir até chegar ao monte do templo propriamente dito e ao local onde acabava a sua peregrinação. O Salmo 129, mais do que um salmo de louvor ou de adoração, é um salmo de imprecação, é um salmo voltado contra os inimigos de Israel. Neste conceito ele está um pouco fora daquilo que é a nossa visão cristã, mas é próprio daquilo que é o Antigo Testamento, da ideia do olho por olho, dente por dente. Vejamos então o que diz o Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então é um salmo curtinho, mas é interessante, ele tem várias metáforas, várias ilustrações ou parábolas para nos ajudar a transmitir a mensagem. Ele começa com uma personificação de Israel. Israel, a nação de Israel, é vista como uma pessoa da qual se fala da sua juventude e diz: olha, a juventude desta pessoa foi muito difícil. Muitos entendidos compreendem que este salmo é um salmo pós-exílico, portanto é um salmo que foi composto já depois de Israel voltar do exílio na Babilônia e na Pérsia. Então, se nós fizermos as contas desde o início da nação de Israel, em que Israel começa a existir como povo, como nação, depois da libertação do cativeiro no Egito, nós teremos cerca de 1000 anos de história de Israel. E, portanto, quando falamos da juventude de Israel, provavelmente estamos a falar do seu período no Egito ou também no seu período como na época dos juízes, em que sofreu na mão de vários povos vizinhos e adversários. E estes povos trouxeram muita dificuldade e muito sofrimento. Então ele diz aqui, na nossa juventude, na nossa nação, quando era uma nação jovem, era uma nação que era uma pessoa que sofreu muito. Ele usa a metáfora agrícola, é muito interessante, não é? Aí no versículo 3, a ideia de que os açoites dos inimigos que ficaram marcando as costas dos escravos israelitas são como um campo depois de lavrado. Um campo depois de lavrado está cheio de sulcos, não é? E assim ficavam os sulcos nas costas daqueles que eram os escravos israelitas diante dos seus inimigos. Então a ideia é um pouco esta. Mas o Senhor, e outra vez a metáfora no versículo 4, o Senhor liberta o cativo. O Senhor é aquele que vem e solta o escravo. É aquele que compra o escravo e lhe dá liberdade. O Senhor é aquele que corta as amarras que estão, não é? As cordas ou os grilhões que estão a prender aquele que é escravo e que não tem liberdade. Há aqui uma noção clara de que o povo de Israel é um povo que prevalece. É aqui a noção contada neste salmo de que vez após vez o povo de Israel pode ser derrotado. Vez após vez este povo pode sofrer uma grande perseguição. E vez após vez pode surgir um inimigo que acha que este povo vai ser completamente eliminado. Mas este povo continua a persistir. Os seus inimigos não prevalecem contra ele. Um dos achados arqueológicos mais antigos que existe é uma grande estela no qual o faraó fala a respeito da destruição e da eliminação absoluta do povo de Israel. Isto é uma estela que tem muito tempo de existência, não é? São cerca de 3.500 anos aproximadamente. E nessa altura já o faraó, com muita vaidade, achava que podia dizer que ia acabar com o povo de Israel. Não o fez. Mais recentemente, na história da humanidade, nós tivemos o Império Nazi e a ideia de Hitler de eliminar os judeus e achar que estava a conseguir. De facto, matou muitos judeus. Foram mais de 6 milhões
eliminados através do Holocausto na Segunda Guerra Mundial, mas não acabou com Israel. E isso não vai acontecer por maior que seja a perseguição, porque este povo continua a ser um povo protegido pelo Senhor de uma forma muito especial. Depois então de referir esta noção da história e da personificação do povo, há então esta ideia da imprecação, ou seja, um clamor para que uma série de coisas sejam negadas a este povo. E nós percebemos que passam por mais uma metáfora, mais uma imagem, a imagem da erva que nasce no telhado. Portanto, às vezes no telhado, por causa da poeira que é levantada, forma-se ali um bocadinho de terra, não é? Ajuda-se um bocadinho de terra ou um bocadinho de poeira no telhado e é o suficiente para que, havendo uma sementinha, ela possa brotar. Mas esta semente não tem qualquer profundidade, não tem qualquer raiz e, portanto, esta erva, assim que o sol vier com força, ela vai secar. Ela nunca vai produzir nada que seja digno de nota. E a ideia do salmista é exatamente esta, que os inimigos de Israel sejam como a erva no telhado, que não tem raiz, não tem profundidade, não produz nada, absolutamente nada de útil ou de bom. Portanto, ele pede para os inimigos vergonha, derrota, vida curta e que a bênção do Senhor seja negada a eles. Esta expressão final, que era a bênção do Senhor seja convosco, seria a expressão habitual usada para qualquer tipo de contato. As pessoas saudariam pedindo a paz, não é? Shalom, a paz seja convosco, e se despediriam determinando a bênção seja convosco. E ele diz que esta expressão tão natural, o simples pedido normal do dia a dia para que todas as pessoas de que a bênção do Senhor seja com eles, seja negado àqueles que são inimigos de Israel, que são os ímpios que estão contra o povo de Deus. Repito que esta é uma particularidade do Antigo Testamento. É uma noção que está ligada à lei, a ideia do olho por olho, dente por dente. Não é a posição cristã. Estamos a falar sobre salmos compostos séculos antes da mensagem de Jesus que diz que devemos amar o inimigo, devemos orar pelos que nos perseguem. Não devemos amaldiçoar, mas devemos abençoar. E devemos entregar nas mãos do Senhor tudo aquilo que vem da parte dele. Este salmo nos deixa algumas mensagens que são muito claras. A primeira delas é, se o Senhor permite que esteja a acontecer, é porque existe algum propósito. O povo de Israel sofreu e muitas vezes clamava no meio do seu sofrimento, mas normalmente o sofrimento era permitido pelo Senhor para corrigir o povo, para trazer o povo de volta, para desviar o povo daquilo que lhe era profundamente mau e enganoso, que era a idolatria, que era o paganismo. Então o Senhor permitia o sofrimento para que o povo voltasse ao Senhor. Se Deus está a permitir, existe algum propósito, mesmo que nós não consigamos entendê-lo ou visualizá-lo no momento em que estamos a passar. A segunda grande lição aqui é que o nosso Deus é um Deus que não esquece, é um Deus que está presente. Ele é um Deus que liberta, Ele é um Deus que salva, Ele é um Deus que guarda e por isso nós precisamos confiar na libertação que vem do Senhor. Assim como Ele permite a dificuldade, nós também sabemos que Ele é o Deus que traz a bênção e a solução. A terceira lição que nós como cristãos devemos tirar aqui, contrariamente à imprecação, será a mensagem do Novo Testamento que nos diz: não amaldiçoeis, abençoai, entrega a vingança nas mãos do Senhor. A vingança humana tem a ideia da justiça, mas não consegue fazê-la, porque a vingança humana não faz justiça. Normalmente ela não é proporcional e ela corrói e faz mal àquele que se quer vingar. Nós não queremos ser dominados pela maldade, nós não queremos permitir que o ímpio tome conta do nosso coração. Então nós clamamos ao Senhor e entregamos nas mãos dele: Senhor, tu vês, age e faz justiça àqueles que são teus. É um bom salmo para nós utilizarmos em momentos de dificuldades, quando estamos a passar por algum tipo de opressão, quando estamos a ser atacados por alguém que se levanta contra nós, que nós possamos clamar ao Senhor. Não fazer imprecação como aqui, mas clamar ao Senhor para que veja a nossa dificuldade e intervenha e seja o nosso libertador.